Boa tarde, irmão. Shalom a todos. Irmãos, devido muitos irmãos crentes, me perguntar a respeito por que não congregar, então eu resolvi trazer essa mensagem aqui, na realidade, o que é congregar. O real significado da palavra congregar. O que é congregar? Não é verdade? E eu quero falar para vocês a respeito do congregar que está em Hebreus 10, 25. Só que antes de falarmos a respeito de Hebreus 10, 25, para que haja entendimento o porquê e o que Paulo está afirmando ali, o que é aquele congregar, é preciso de lermos Hebreus 10, o mesmo capítulo, versículo 8 e 9, para que possamos entender o que ele está dizendo lá embaixo, no 25. Amém? Não podemos ler texto fora de contexto, é preciso entender a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é completa. Então, é preciso buscar estudo, sim, é preciso aprofundar, sim, e não se deixe levar por ventos de doutrina. Tá? Pesquisa a palavra verdadeira, busca a sã doutrina verdadeira, para que você possa entender realmente o que a palavra nos diz. Em Hebreus 10, 8 e 9. 8 diz assim: depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. 9. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo, não é? Por que ele está dizendo aqui no 8, depois de dizer como acima? Porque no versículo 7 está dizendo: eis aqui estou no rolo do livro. É Jesus que estava no rolo do livro para fazer a vontade de Deus. Então, por isso que ele diz aqui no 8, depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. E o 9, então acrescentou: eis aqui estou, Jesus dizendo, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro, que era o sacrifício da antiga lei, tá? Para estabelecer o segundo, para estabelecer Jesus, a morte e ressurreição de Cristo. Entendeu? Pois o que Paulo está dizendo aqui nesse versículo 8 e 9? Paulo está admoestando, a igreja, pois apesar deles terem aceitado Jesus, alguns estavam ainda voltando para a lei do sacrifício, Novamente, voltando àquela lei de matar o cordeiro, o sacrifício, que já tinha sido removido por Jesus, pelo sacrifício completo e perfeito de Jesus na cruz. Então isso não poderia acontecer. Então Paulo chamava a atenção deste povo, sabe? Então aí ele diz em Hebreus 10, 25, texto de muita polêmica, tá? Nas igrejas. Olha o que ele diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos a demonstração, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então aqui ele está falando com a igreja: olha, meu povo, não volte a esse sacrifício, porque Jesus Cristo fez com perfeição o sacrifício da morte de cruz dele. É para podermos assim termos acesso a Deus. E não terá valor nenhum você voltar a esse sacrifício, porque Deus mandou o seu Filho para morrer por mim, por você e por todos nós. Não façam isso. Congreguem no Senhor, como já faziam alguns. É congregar na pessoa de Jesus Cristo.
é congregar na pessoa do Deus Todo-Poderoso, é congregar, é praticar, é viver Cristo. É isso que está dizendo aqui, porque o termo congregar aqui, que está sendo dito, diz respeito também aos primeiros judeus, né? Recém-convertidos na nova aliança, porque a morte e ressurreição de Cristo foi a nova aliança, a partir dali já era a nova aliança, sabe? E os judeus, esses primeiros judeus, queriam voltar à lei. Então, Paulo, né, estava dizendo a ele: não pratique, não volte a esta lei, porque não funciona mais assim. Então Paulo advertiu quanto a essa prática, né? É isso que ele fala aqui no 25. E Cristo convergiu nele, com o seu sacrifício, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Isso foi convertido para Jesus Cristo, inaugurando um novo e vivo caminho para Deus. É isso que ele está dizendo aqui na Escritura, que nós devemos congregar em Cristo, com Cristo. Não é congregar em irmãos, não é isso que está dizendo. É que devemos aceitar o sacrifício de Cristo, vivemos por Cristo. Entende? Entende o que é isso, irmãos, que está sendo colocado aqui? Pois é, irmãos, tem crentes que diz pra gente a questão de que devemos congregar, mas vocês já viram aqui que congregar não é isso, mas que devemos ir à igreja, que não podemos ficar sem a cobertura espiritual do pastor, que não podemos ficar sem tomar a Santa Ceia, porque a Santa Ceia é o medidor da nossa parte espiritual, que devemos dizimar, que devemos participar dos cultos de doutrina, inclusive estes cultos de doutrinas que são levados em primeiro lugar, as doutrinas das igrejas, é o que tem afastado muita gente, em que vocês conhecem o termo desigrejado que eles colocaram, que na verdade não existe esse termo desigrejado, mas são as pessoas que estão buscando a verdadeira palavra e saem de lá pesado com doutrinas de homens, com doutrina de teólogos, porque em primeiro lugar eles valorizam essas doutrinas que são doutrinas das igrejas. E cada igreja tem a sua doutrina. Tem igreja que tem a doutrina do arianismo, do calvinismo e vai por aí afora. São tantas, mas que a verdadeira doutrina mesmo fica em segundo lugar, não é? A valorização maior dessas igrejas é seguir as diretrizes da igreja, da doutrina da igreja. Então é preciso tomar cuidado. E isto pesa, na verdade, a parte espiritual daquele que está indo lá buscar a verdadeira palavra. E ele vai caminhando, até que depara com situações em que, principalmente aqueles que leem a palavra, que buscam o conhecimento da palavra, eles vão observar que a valorização que está tendo naquela igreja, naquele templo, é a valorização da doutrina da igreja, não da palavra. Sabe? E isso, então, fortalece aquele irmão para sair da igreja. E aí ele descobre que vive um alívio quando sai e que busca a palavra. Eu, por exemplo, estou buscando muito mais a palavra de Deus, muito mais conhecimento. Estamos orando, estamos conversando com irmãos, continuo fazendo tudo que eu posso fazer para pessoas na rua, para as pessoas necessitadas, para as pessoas que querem ouvir uma palavra. Nada falta, nada falta. Sabe? Dizer que se nós não formos para o templo, que nós não temos Deus no coração, que nós não fomos eleitos, que nós não fomos escolhidos, que nós não temos Jesus, que estamos afastados da fé, é tudo conversa fiada. Eu até posso concordar que existem alguns que saíram e não procuram nem ler a palavra, nem buscar, nem estar na presença de Deus e nem ter comunhão com os irmãos.
Nós temos que ter comunhão sim com os irmãos, nós temos que estudar a palavra sim, estudar esta doutrina verdadeira, esta palavra, não doutrinas de igreja, entende? Então, e eles perseveram nisso e ensinam nos seminários, nas faculdades, as doutrinas de igreja, e a pessoa já fica com a mente cauterizada naquilo. Então fica até cego de ver a verdadeira palavra de Deus, né? Por exemplo, alguns dizem que você foi salvo, é salvo para sempre. Eles defendem isso, e não é salvo para sempre nada. Nós temos que confirmar a nossa fé, sim. Nós temos que confirmar a nossa fé. Se nós sairmos e desviarmos do caminho, não tem como servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou serve ao diabo. Não tem meio termo, sabe? Então nós temos que confirmar a nossa fé, a nossa salvação, sim. A salvação tem que ser confirmada. Nós temos que andar no caminho, em busca do Senhor todos os dias, buscar ser perdoado pelos nossos pecados e continuarmos em marcha, a caminho da nossa salvação, aonde iremos ser salvos para sempre, quando partirmos daqui e que Jesus voltar. Amém? Existe outra preocupação, que eu não sei se vocês já tiveram. Eu tive a preocupação de poder fazer um questionamento a mim mesmo. Como que Jesus congregava? Vocês já pararam para pensar? Como que Jesus congregava? Não é? É uma pergunta a se fazer. E a palavra mostra para nós como Jesus congregava. Sabe como é que Jesus congregava? Jesus congregava quando estava andando, caminhando para Cafarnaum, quando ele estava indo para o mar da Galileia, quando ele entrava no barco e falava para os discípulos e pregava para a multidão. Jesus estava congregando. Quando ele ia para Cesareia, caminhando, falava com um, falava com outro, ouvia um, ouvia outro, aquela multidão atrás. A multidão só estava atrás dele pelo que ele fazia, não é? Por isso que o congregar aqui não é juntar pessoas, é congregar nele, em Jesus. Quando ele estava indo para o caminho de Filipe, outras vezes no templo, outras vezes na sinagoga. Então, congregar para Jesus não era simplesmente ajuntamento quantitativo de pessoas. Sabe o que é congregar para Jesus? É sim o relacionamento pessoal com cada um. É cada um crer nele. É congregar com ele. Esse é o verdadeiro significado de congregar, irmãos. Sabe? Precisamos estar atentos à palavra de Deus, que a palavra de Deus nos fala muita coisa. É certo que Jesus, ele, quando estava caminhando, ele parava para pregar, para curar, para exortar, não é? Jesus parava para dar atenção ao povo, né? Jesus se preocupava com o povo. Essa é a grande verdade. Se preocupava com cada um, não é? E eu acredito que se nós olharmos nas passagens bíblicas, eu, por exemplo, não consigo ver na fala de Jesus, nas atitudes de Jesus, que ele tinha intenção de formalizar um lugar, limitar um lugar para se reunir, para limitar a vida espiritual ou religiosa das pessoas. Eu não consigo ver isso.
sabe? Porque Jesus é amor, Jesus prega amor. Ele é um amor em essência, em pessoa, em espírito. Ele pregava isso e prega isso até hoje, se nós lermos a palavra dele, sabe? Então é importante, irmãos, que nós tenhamos essa preocupação. Então Jesus parava para pregar, parava para curar, para exortar, né? Mas sem fazer deste lugar um tabernáculo de fé. Jesus não tinha lugar nem para sentar. Jesus não tinha templo. Sabe? Olha o que Jesus diz, a palavra. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, meus queridos. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele vivia de doações, de lugares em lugares, andando, pregando a palavra, levando a palavra, restabelecendo vida, ressuscitando as pessoas. Este era o congregar de Jesus, sabe? A congregação de Jesus, então, implica nisto. O que é nós congregarmos em Jesus? É quando vivemos o nosso dia a dia, quando trabalhamos, quando estudamos, né? Quando brincamos, até quando pecamos, nós precisamos de convergir a Jesus, de estar com Ele, de congregar nele, de pedir perdão a Ele, para que Ele possa nos perdoar. É vivermos nele, com Ele. Sabe, irmãos? Aquela mulher samaritana no poço, né, de Jacó, que estava preocupado aonde iria, onde seria o lugar da bênção. Pedro também, no monte da Transfiguração, querendo fazer uma tenda, né, da revelação. Então todos esperavam que Jesus iria institucionalizar a religião, né? Eles esperavam isso, mas não foi isso que Cristo fez. Foi o contrário. Ele fez o contrário, sabe? Jesus naquela época já lutava com o sistema religioso, com os falsos profetas, né, com os fariseus. Jesus já demonstrava que isto não existe, que não poderia ser daquela forma. E até hoje nós vivemos com este sistema religioso, né? Sabe por quê que Jesus não tinha templos? Porque Jesus era um peregrino, estava de passagem, assim como nós estamos de passagem, né? Mas o ser humano ele tem uma preocupação muito grande de querer um lugar para ele. Então aí montaram-se um lugar, né? Criaram-se as igrejas, as instituições, criaram formas de ganhar dinheiro, de formas de vender milagres, formas de prender as pessoas pelo medo, que se não der dízimo, o gafanhoto come, o diabo toma, tudo conversa fiada para poder enricar em cima daquele pobre, daquele que tem a verdadeira vontade de ser salvo, a verdadeira vontade de andar nos caminhos do Senhor, e são iludidos e levados a ter medo do que se passa na Bíblia, na palavra de Deus, porque é pregado distorcidamente, é pregado texto fora de contexto. Então, irmãos, para isso estou aqui dizendo,
Cuidem-se, observem-se, procure viver a verdadeira palavra. Uma outra coisa que eu quero dizer para vocês é a questão de congregar. Congregar, em algumas traduções bíblicas, da Bíblia, né? Está lá, igreja e assembleia. Mas o congregar que Paulo diz, que a Bíblia diz para nós, é o congregar grego. A palavra é epissinagoge. Epissinagoge. Essa é uma palavra grega. Eu não estudo grego, não sei grego, mas estudei aqui para poder falar e passar para vocês. A palavra é epissinagoge, que traduzida em português é sinagoga para nós. Se dividirmos desta palavra grega, que tem que ser dividida porque são duas palavras em uma, epissinagoge, uma palavra só. EPI. O que quer dizer EPI e depois a outra é sinagogue? EPI, sinagogue. Aí fica epissinagoge. Então, o que quer dizer a palavra EPI? Superimposição, que é de cima, mais alto, sobre todos, mais alto que. Isso quer dizer EPI. E sinagogue. O que quer dizer sinagogue em grego? Encontro, reunião, ajuntamento. Colocando as duas palavras juntas, EPI, sinagogue, epissinagogue, o que quer dizer epissinagogue? Sabe o que quer dizer? Olha que coisa mais maravilhosa. Por isso que é bom estudar. Quer dizer sinagoga de cima, o mais alto encontro, a mais alta reunião, o mais alto de todos os ajuntamentos, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Por isso é que lá Paulo não está dizendo congregar com o povo, mas é congregar em Cristo. E Cristo está aonde? Ele está na sinagoga de cima. O mais alto encontro com Deus é lá. O mais alta reunião com Deus é lá. O mais alto de todo ajuntamento é com Ele. Trata-se de algo muito maior do que coletar muitos corpos viventes em um lugar. Isto é, na igreja. É além disso. Sabe? Então, é importante que você saiba disso. Não estou falando do que eu quero, do que eu penso, do que eu acho. Estou falando do que a palavra traz para nós. Sabe, irmãos? A palavra traz para nós. É uma reunião em um lugar mais elevado. É um plano mais alto. Nos lugares elevados do Espírito. É na mais elevada verdade que a palavra está dizendo para nós. Portanto, um ajuntamento em uma dimensão na parte de cima. Está vendo que é muito mais profundo do que simplesmente juntar um povo? Indica uma reunião no Espírito. Assim como Paulo testificou para nós, né? Olha o que Paulo... E nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Mais uma confirmação de que congregar não é juntar povo. Congregar é em Cristo, é na sinagoga de cima, é no alto, é no mais alto, é sobretudo, é nas regiões celestiais. Isso está em Efésios 2:6. Pois tem muitos irmãos, muitos crentes
que se arrumam no domingo, na quarta, na quinta, seja o dia do seu culto, e vão para suas igrejas. Há anos já estão lá, há anos praticando, né, as mesmas coisas sempre. Muitos não procuram estudar a fundo a palavra de Deus, acreditam em tudo que se fala lá na frente, no púlpito. Eu não estou dizendo que não tem pastores que falam a verdade, não, tem pastores que falam a verdade. Mas na maioria das vezes, até o pastor que fala a verdade, ele tem que ter cuidado, porque a denominação às vezes proíbe. Ele vai de encontro àquilo que a pregação da igreja dele prega para ele, sabe? A doutrina dele, da igreja dele, às vezes não aceita muita coisa que ele fala. E às vezes ele tem até intenção. Mas se tem intenção e não faz, já está errado. Ele já está passando coisa que não deveria. Ele tinha que passar a palavra verdadeira, né? Então, essas pessoas ainda não buscam, não tocaram a orla verdadeira do Senhor, que é este conhecimento de congregar com Cristo nas regiões celestiais, no alto, no espírito, na prática verdadeira da aplicação da palavra de Deus no nosso dia a dia. E não apenas entrar aqui e sair ali e sentarmos diariamente lá nas igrejas e ouvir e não praticar e não fazer e não buscar e não mudar nada. Sabe, irmãos? É muito sério isso. Eles enganam quando acham que por um motivo alguém ter saído da igreja, que perdeu a salvação, que não vive com Jesus, que não tem comunhão com irmãos, eles estão completamente enganados. Eu, por exemplo, tenho comunhão com os irmãos, leio a palavra diuturnamente, busco sem cessar o que eu posso praticar de boas obras, porque Cristo me ama, eu pratico. Então é conversa fiada. É lógico que tem pessoas que saem e não procurou mais Deus, não procurou ler a palavra, não procurou estar presente com Deus. Este terá sua salvação perdida, se ele não praticar a metanoia, voltar para os caminhos do Senhor, não é? Por isso é importante. Não podemos negligenciar o conhecimento da palavra de Deus. O que eu estou fazendo aqui, eu não estou negligenciando, eu estou passando para você o que você precisa saber de verdade. Sabe o que acontece? Por que muitos não acreditam muito em nós? Porque somos canal pequeno, né? Porque, na verdade, esses pastores famosos aí são eloquentes, têm palavras bonitas, sabe se pôr, sabe se colocar. E as pessoas gostam muito disso. As pessoas gostam muito de ser anuladas, gostam de açúcar. E quando você fala a verdade, e outra coisa, estão com a mente cauterizada, achando que só o que eles falam que é o certo. A mente já está cauterizada. É preciso se livrar disso para começar a entender o evangelho e ver que está errado. Amém? Não sou maluco por ser maluco, mas eu sou maluco e doido por Deus e pela palavra do Senhor. Por isso tenho buscado a viver intensamente a palavra de Deus e levar até você o verdadeiro conhecimento da palavra. Sabe? Infelizmente, a maioria dos crentes ainda não descobriram a verdade da palavra, que são textos tirados do contexto e que cauterizou na mente deles e que quando você fala a verdade, eles não acreditam. Vamos, irmãos, viver a sinagoga de cima. Perto do Pai, junto do Pai. É isso que nós precisamos. Congregar é reunir na sinagoga de cima com os filhos de Israel. Aleluia! A fé em Jesus
não se abrigou em nenhum templo até no quarto século. Por mais de 300 anos, os cristãos não tiveram templos. E foi o mais belo tempo que a igreja viveu, mesmo enfrentando as perseguições que tinham. Templos de verdade, de adoração verdadeira. E eles não tinham tempo. Se reuniam em casas, sabe? Por isso que hoje eu tomei essa decisão. Eu, por exemplo, reúno também em casas, lendo a verdadeira palavra, que não tem teólogo, que não tem doutrina de igreja, que não tem dízimo, que não tem nada disso. Fazemos a ceia, sim, vivemos a prática da ceia verdadeira, que eu irei falar para vocês aqui o que é a ceia verdadeira, a qual deveríamos viver de verdade. Sabe, irmãos, a palavra de Deus diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali estarei no meio deles. Ele não disse: tudo que estiver no templo, lá eu estarei lá. Não é isso que ele disse. Até porque ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Nós somos o templo do nosso Deus. Creia nisso? É profundo. É verdadeiro. Não é falso. Sabe, queridos, sou grato a Deus por me fazer entender o verdadeiro evangelho, a sã doutrina, sem placas de igrejas, sem ser religioso. Estar reunido com amigos, com família, é a melhor oportunidade de ensinar a prática verdadeira do verdadeiro evangelho e da palavra de Deus que nos ensina. Onde preparamos toda o congregar com Jesus. Sabe? Sem mentalidade religiosa. Nós nos reunimos, congregamos com Cristo. Assim como Cristo está nos ensinando nesta palavra de Paulo. Sabe, irmãos? Isso que eu queria passar para vocês. Que você que é chamado desigrejado, que não existe essa palavra, até porque você sozinho não é igreja, então você não é desigrejado, isso não existe. Procure estar sempre na presença de Deus, lendo a palavra, buscando esses canais que falam a verdade que está na palavra de Deus, sem doutrina e teologia de homens, para que você fortaleça, persevere na presença de Deus. Não se sinta desanimado, sinta firme e perseverante. Estou contigo, estou aqui para levar até você esta palavra de força. Levante, caminhe, lendo a Sagrada Escritura, a palavra de Deus verdadeira, acompanhando esses canais que falam da verdadeira palavra. Amém? Que Deus abençoe grandemente vocês. Estou muito feliz de poder congregar em Jesus Cristo, com Jesus Cristo, e ter uma comunhão com os irmãos, de poder praticar o verdadeiro evangelho nas ruas, por onde eu passo, por onde eu esteja, com quem eu converse. Não mudou nada, apenas não vou mais em templo nenhum. Mas continuo congregando em Cristo, reunindo com irmãos, mas sem placa de igreja, sem dízimo, sem nada daquilo que não é verdade. Nós só praticamos o que está na palavra de Deus. Amém? Que Deus fale mais profundo no seu coração e que abençoe a cada um de vocês grandemente. Se inscrevam,
para que esta mensagem possa ir mais longe. Tem mais pessoas querendo saber da verdade. Amém? Conto com vocês. Se inscreva e dê o seu like. Fique todos na paz. Shalom!